Fala galera do Imigrantes da Bola, aqui quem fala é Felipe Simonetti. Como vocês viram, o André já estreou aqui no nosso canal no YouTube, a praia dele é tática. E a minha praia é camisa de futebol, é o lado cultural. Eu vou explicar um pouquinho sobre a história da camisa da seleção francesa. Se você for curtir, já animar com essa iniciativa nossa, deixa seu like. Também se inscreve no canal, essa onda toda de YouTube aí que vocês sabem. Tem o lance do sininho, que vocês podem clicar e receber notificação. Se você não curtiu, o que você não curtiu? Deixa um comentário, porque a gente aqui é muito da ideia de vamos botar pra fazer e depois a gente vê o que vai ficar bom, o que não fica e vai ajustando, ao invés de preparar, senão a gente sabe que nunca vai sair do papel. Então, bom, o tema hoje é a camisa da seleção francesa. A França, como vocês sabem, durante muito tempo foi patrocinada pela Adidas. Em 2010, ela deixou esse contrato depois da Copa do Mundo para assumir com a Nike. E aqui do lado eu vou tentar ilustrar com algumas camisas, tá? E bom, com a Adidas a gente via camisas do quê? Mais cheias de detalhe, muitas vezes até seguindo as tendências da época. Isso aí a gente tem que contextualizar também, com detalhes da época, com coisas mais sobrecarregadas. Um uso bem maior do vermelho. E o que acontece? A gente viu nessa época um desenho que foi bem padrão e foi bem marcado pela história vitoriosa da seleção francesa. Por exemplo, em 1984 a França foi campeã da Eurocopa e tinha o desenho dessa camisa daqui, como vocês podem ver, com algumas listras, a listra vermelha ali equilibrando. Em 98, a França ganhou o primeiro campeonato mundial dela e tinha um desenho muito semelhante. Em 2010, a Adidas tentou retomar e fez algo parecido, mas mais moderno. Então a Adidas sempre vindo muito nessa tendência de modernizar, de abusar mesmo nos desenhos, nos cortes, e acabava saindo algo mais nessa linha. A Nike, quando ela assume, ela se vê nesse desafio. Por quê? Porque ela tem que quebrar todo esse histórico que a Adidas construiu. Ela tem que quebrar porque aqui nas mangas, além de ter as 3 listras da Adidas, ao invés de ser branco, azul, branco, azul, branco, ela tinha branco, vermelho, branco, azul, branco. Por quê? Porque se você olhasse, formava com azul, branco, vermelho as bandeiras da França. Hoje você pode ver algo semelhante com isso na camisa da Bélgica, que faz com amarelo, preto e vermelho. Mas bom, quando a Nike assume, ela se vê nesse dilema de ter que quebrar toda uma marca e trazer um desenho novo que fixe essa ideia. Primeiro o título mundial foi com a Adidas, agora até a Nike conseguiu o título dela, mas ela teve que construir toda essa caminhada. Então em 2010, 2011 ela assume, faz essa camisa que eu tô aqui, para ter uma foto melhor eu vou colocar aqui do lado. E uma camisa muito mais clássica, você quase não vê vermelho, antes você vai ver vermelho é aqui no punho, que ela é dobrada para dentro, senão não tem vermelho na camisa praticamente. Uma camisa um azul muito mais escuro do que era visto, uma camisa mais sóbria. O escudo, o próprio escudo também que tem o galo, ele é um galinho muito mais minimalista, a gente pode ver nesse desenho. Camisa com os cortes mais clássicos, uma coisa, vamos colocar assim, mais elegante, mais francesa nesse sentido. E aí vai evoluindo. Um outro desenho que marca muito essa geração é o desenho de camisa de marinheiro. Aquela camisa branca, preta ou branco, azul marinho, né? Que no caso a camisa reserva, a camisa branca desse ano, já era assim, toda listrada e marca uma época. Nas camisas seguintes a gente vê a manutenção desse desenho. Se não me engano, na Euro de 2012, a França já veste uma camisa também com bastante corte, um corte bastante clássico, azul escuro. A camisa com listras, não branco e azul, mas azul e azul em tons diferentes, para também remeter ao lance do marinheiro, pouco vermelho, e na camisa reserva também detalhes muito pequenos, mas que remetem a essa ideia do marinheiro. Depois continua esse trabalho. Em 2014 veio uma camisa clássica, até bem parecida com essa que eu tô, azul escuro, gola branca, o galinho, coisa bem simples, um galinho novo, até um novo desenho ali que a gente pode ver, remetendo bastante a isso, essa quase sem vermelho. Se não me engano, o único lugar que tem vermelho é uma costura vermelhinha bem pequena aqui dentro, senão você não veria. E na camisa reserva tem algumas listrinhas de marinheiro, ou seja, mais um detalhe sutil. Depois vem a camisa usada na Euro 2016. E essa é uma camisa, uma das mais simples, que a gente pode falar que a Nike menos caprichou. Usou um azul mais claro, remetendo antigamente, segue muito o template da Nike. A gente sabe que as grandes fornecedoras de material esportivo trabalham com templates, então ela praticamente só aplicou nas duas cores, um azul um pouco mais escuro na manga e um azul um pouco mais claro no peito. Uma camisa bastante simples, sem grandes referências, mas novamente com um pouco vermelho. Na camisa reserva já vem um vermelho mais latente, que é uma camisa branca, com uma manga vermelha, uma manga azul. Mas o que acontece? A FIFA acaba proibindo essa camisa porque ela não gera o contraste suficiente. Vamos supor, se o jogador estiver de lado, pode parecer que ele está com a camisa azul. Se ele está com o outro lado, pode parecer que ele está com a camisa vermelha. Então isso acaba atrapalhando. Depois eles acabaram clareando esse uniforme. E tiveram algumas coleções também intermediárias. Tiveram algumas que foram usadas em pouquíssimos jogos. Teve uma camisa branca
foi usada em pouquíssimos jogos, que ela tinha uma listra vermelha aqui do lado, e depois teve um meião que foi usado, se não me engano, em um jogo só, todo branco, com novamente as listras de marinheiro. E aí a gente culmina aqui em 2018 no título da França. E o que a gente vê de francês nessa camisa? Primeiro, um template muito nítido da Nike que ela usou em todas as seleções. Uma variaçãozinha na gola, que dentro da gola tem a bandeirinha francesa, mas o conceito principal é retomar um pouco essa identidade francesa, com classe, uma coisa um pouco mais urbana, vamos colocar assim. Na camisa 2 a gente vê isso, é a camisa branca, que tem um pouquinho de vermelho, azul, como se fossem vários respingos, vários riscos, para ficar algo bem urbano. Até pelas fotografias de lançamento a gente vê esse conceito. E na primeira camisa, a única que usa as listras, que são basicamente uma textura em outra cor do uniforme, um azul mais claro, isso já destaca bastante, mas alguns pontos que eu acho que a gente pode destacar que foram bem legais. Nessa ideia de retomar a identidade francesa, eles usam a camisa azul, o meião branco, o short branco e o meião vermelho. O que isso significa? Quando os jogadores unem e se perfilam na hora de cantar o hino, pensa, todos os jogadores nessa mesma posição, a gente vê como se fosse uma grande bandeira francesa, em que as camisas são o azul da bandeira, o short, o branco e o meião o vermelho. Acabou que a França usou bastante a combinação com mais azul, mas isso foi um bastante destaque durante a Copa do Mundo. Aqui dentro da gola ainda, a gente viu um desenho que ele, como se fosse um hexágono, escrito "Nossas diferenças nos unem", em francês, e é um desenho do hexágono que ele simboliza uma simplificação do mapa francês. O que isso significa? Se você abrir aí o mapa da França, você vai ver que, se você simplificar ele bastante, ele vira um hexágono. E aí, isso tem várias referências da Art Deco, muito diferente do que as outras seleções na Copa fizeram, que remeteram muito à Rússia, com coisas mais rústicas, mais retas. A própria fonte da Adidas, você vê que é uma fonte bem retona. No caso da França, foi algo mais trabalhado, até na fonte tem alguns detalhes do hexágono da Art Deco e toda essa padronização que a gente vê com uma camisa mais cuidada, mais elegante. E aí você fala, peraí, mas e o marinheiro? Ele não tem na primeira camisa, nitidamente não tem na segunda. Eles usaram o lance de marinheiro na pre-match, que é uma camisa bem parecida com a reserva de 2010, 2011, que tem o galinho um pouco modificado, né, em relação àquela camisa em vermelho, o logo da Nike em vermelho e novamente aquele desenho de marinheiro como o pre-match, não esquecendo essa marca registrada francesa, certo? Bom, e a ideia desse vídeo, foi o primeiro vídeo, foi trazer um pouco a explicação e a história dessa camisa da França. A gente está em uma fase experimental, querendo entender como é que isso tudo funciona. Queria saber o que vocês acharam, que outras seleções que vocês gostariam de ouvir a história. Eu tenho uma porrada de camisa aí, inclusive finalmente consegui comprar essa camisa branca do bicampeonato da França. E queria saber que outras histórias vocês gostariam de ouvir, que lado cultural que vocês gostariam de conhecer das camisas de futebol, que tem muita coisa que a gente dá para explorar nesse sentido e ver como que não é só um desenho, só uma aplicação de cor, por mais que tenha sido usado o template. Tem uma história que se conta por trás, uma simbologia, certo? Então é isso aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço!